E o Banco Central decretou nesta quarta-feira a liquidação extrajudicial da Will Financeira, instituição conhecida como Will Bank, que é parte do conglomerado do Banco Master. Desde novembro de 2025, já foram liquidadas 6 instituições financeiras no âmbito do caso Master. Direto de Brasília, quem tem os detalhes é o repórter José Matheus Santos. Boa noite, José Matheus. O que levou o Banco Central a tomar essa decisão? Boa noite, Celso, Marina e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do SBT News nesta noite. Celso, a decisão do Banco Central se deu de acordo com a autoridade monetária em razão do comprometimento econômico, da situação econômica do Will Bank e da incapacidade da instituição financeira de pagar as suas dívidas. Essa informação foi divulgada pelo Banco Central logo cedo, hoje pela manhã, e repercutiu bastante no mundo econômico e empresarial ao longo do dia. O Banco Central disse que essa liquidação do Will Bank, que é a sexta no contexto do Banco Master, é evidenciada pelo exercício de poder do Banco Master, que foi liquidado em novembro. O que é que acontece? O Will Bank é uma instituição que tinha como foco principal pessoas de baixa renda e tinha linguagem simples e acessível ali para as pessoas que queriam ter uma conta bancária e também acesso a crédito. Essa decisão da autoridade monetária foi divulgada por meio de nota pela manhã. Nesse comunicado, o Banco Central também disse que o conglomerado Master era classificado como de crédito diversificado, porte pequeno e enquadrado em um segmento de regulação prudencial. O comunicado também diz que tornou-se inevitável a liquidação extrajudicial da Will Financeira em razão desses problemas, desse comprometimento da situação econômica, segundo o Banco Central, e a autoridade monetária disse que vai continuar tomando as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos das suas competências legais. O Will Bank surgiu em 2017, como eu disse, com essa linguagem simples e acessível e com foco em pessoas de baixa renda. Em 2020, teve uma mudança de marca quando passou a se chamar justamente o Will Bank e também a ampliar a sua atuação, indo além da questão de cartão de crédito e também indo para um banco digital, se consolidando como um banco digital. Também oferecia pagamentos de boletos e outros serviços bancários que costumam ser oferecidos por instituições financeiras. Essa é a sexta instituição financeira que foi liquidada no contexto do Banco Master. Anteriormente, foram liquidadas, conforme informamos aqui no SBT News, desde que estamos no ar em dezembro, o Banco Master, que foi em novembro a liquidação, a Master Investimentos, o Let's Bank, também em novembro de 2025, a Master Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Imobiliários. Em janeiro, já neste mês de janeiro, a REAG, Distribuidora de Títulos, Valores Imobiliários. E agora o Will Bank Crédito, Financiamento e Investimento, conhecido popularmente, como Marina falou, como o Will Bank. Um detalhe é que essa liquidação acontece uma semana após a segunda fase da Operação Compliance Zero, que foi deflagrada na semana passada pela Polícia Federal e mirou o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Hoje, inclusive, tivemos uma atualização em relação à movimentação sobre os autos, as perícias que estão sendo feitas nesses documentos que foram apreendidos nessa operação realizada semana passada, essa apuração que foi feita pela nossa colega Anita Prado, que acompanha o dia a dia da Polícia Federal. E a informação que a Anita Prado trouxe para a gente no site do SBT News é de que uma semana depois da realização dessa operação, a perícia desse material apreendido ainda não foi iniciada. Os dados não chegaram à Procuradoria-Geral da República, que vai realizar esses exames, ou seja, essas perícias nesses documentos que foram apreendidos, nesses celulares, aparelhos telefônicos, conjuntamente com a Polícia Federal. Essa foi a determinação do ministro Dias Toffoli aqui do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que teremos os depoimentos de 8 investigados na próxima semana, entre a segunda e a terça-feira, nesse intervalo de 2 dias. Também, conforme estabeleceu o ministro Dias Toffoli, esses depoimentos vão ser prestados aqui no Supremo Tribunal Federal, inclusive por ex-sócios de Daniel Vorcaro. Hoje tivemos uma mudança na defesa do ex-banqueiro que, como
comandava o Banco Master. O advogado Valfrido Arde deixou a defesa de Daniel Vorcaro. Valfrido tem críticas públicas ao sistema de delação premiada. E isso acontece em meio a rumores de que há possibilidade, em meio ao agravamento da situação jurídica de Vorcaro, de que possa acontecer uma delação premiada. O Valfrido confirmou, o advogado, por meio de nota, que deixou de fazer parte da defesa. A defesa de Daniel Vorcaro, procurada pelo SBT News, disse que nega com veemência a existência de qualquer proposta ou negociação de delação premiada. Disse que isso não corresponde à realidade e que não foi objeto de tratativas formais ou informais por parte de Daniel Vorcaro e de seus advogados. A defesa reafirmou a inocência de Daniel Vorcaro e isso aconteceu hoje, justamente no mesmo dia em que foi confirmada essa liquidação do Will Bank, essa instituição financeira que tinha como foco pessoas de baixa renda e que integrava esse conglomerado do Banco Master e estava aí, portanto, na teia, nessa cadeia envolvida aí no caso do Banco Master. Volto para vocês, Celso e Marina, no comando do Jornal do SBT News. José Matheus, obrigado pelas informações. Marina, o que a gente sabe é que o Will Bank nasceu com bons e modernos propósitos, mas acabou desvirtuado por Daniel Vorcaro, do Banco Master, né? Pois é, faz parte de todo o conglomerado do Banco Master que é investigado. Agora cabe, claro, aos investigadores entenderem se houve também alguma irregularidade envolvendo o Will Bank. Bom, a gente preparou um telão para mostrar como funcionava e quais os serviços oferecidos pelo Will Bank. A instituição foi criada, então, em 2017 e foi comprada pelo Banco Master em 2014. A proposta era ampliar o acesso a serviços financeiros por meio da tecnologia, com foco, então, nas classes C e D. Era um banco mais voltado, então, para as pessoas de baixa e de média renda. É uma fintech, uma instituição financeira que usa a tecnologia como base, né? E atendia, como eu disse, um público com uma menor renda. A ideia era oferecer soluções mais simples, acessíveis e digitais. Como fintech, a instituição usava, então, a tecnologia como base para reduzir os custos. Entre os principais serviços oferecidos estão os cartões de crédito sem anuidade, além de empréstimos e serviços de investimentos, produtos de investimento. Cerca de 60% dos usuários estão concentrados na região nordeste do país, que também é um dado importante sobre a atuação, Celso, do Will Bank, essa instituição financeira que a gente viu, então, hoje ser liquidada pelo Banco Central. Só corrigindo uma informação que você falou, na verdade, o Banco Master comprou o Will em 2024, tá? Isso, em Saiu 2024. 2014. Olha, agora nós recebemos o nosso analista de política, Ranier Bragon. Ranier, essa liquidação aí do Will Bank já era esperada nos desdobramentos da investigação? Boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite, Marina. O Will Bank, ele não havia sido liquidado lá atrás, na época da liquidação do Master, porque, segundo o Banco Central, havia ainda uma expectativa de que o banco conseguisse se sustentar pelas próprias pernas, sendo vendido ali, negociado com alguma outra instituição. Isso foi tentado por um período e agora, recentemente, alguns dias, a bandeira Mastercard, cartão de crédito, passou a recusar ali vendas feitas com o cartão Will Bank. E aí o Banco Central avaliou que foram infrutíferas as tentativas ali de que o banco continuasse operando por meio de outra administração e acabou fazendo essa liquidação. Nesse caso, isso vai aumentar o aporte que o Fundo Garantidor de Crédito vai fazer para os investidores que tenham recursos aí, tanto no Master como no Will Bank. A expectativa é que possa chegar, era um cálculo ali em torno de 40 bilhões de reais, esse valor pode chegar agora a perto de 50 bilhões de reais, é pouco mais de 6 bilhões de reais que haveria de créditos a serem ressarcidos aos investidores
no Will Bank. Como foi informado aí, o foco do banco era uma população mais de baixa renda. Então, há uma expectativa que a maior parte, pelo menos, ou quase a totalidade, ela esteja assegurada pelo fundo garantidor, que lhe garante o retorno aí, dos investimentos até R$250 mil. Mas, mesmo assim, 50 bilhões de reais é um valor muito expressivo para o fundo garantidor, que a gente lembra, ele é formado por contribuições ou por aportes dos próprios bancos. Todo o sistema bancário, mas principalmente pelos 5 maiores bancos do país, os 2 estatais, Banco do Brasil e Caixa Econômica, e os 3 maiores bancos privados, Itaú, Bradesco e Santander. Então, esses bancos, principalmente esses bancos maiores, eles terão que aumentar o aporte para o fundo garantidor e antecipar esse aporte para recompor o valor do fundo, que, com o caso Master, ele vai sofrer uma perda aí de mais de 1/3 do seu patrimônio. Então, e a última notícia aí que surgiu hoje, né? Nesse caso as notícias elas são diárias, foi a saída de parte da defesa do Daniel Worcaro, do advogado, o que levantou aí especulações sobre uma possível delação premiada. E como informou o Zé Matheus, a defesa que fica, o Worcaro tem ali vários advogados, negou veementemente que haja formal ou informalmente, Celso, alguma discussão nesse sentido. Isso, sem dúvida alguma, Ranier, aumenta aí a preocupação de investidores e clientes sobre a estabilidade das instituições financeiras e reforça a discussão principalmente sobre as fintechs, né? Você ressaltou aí a preocupação dos grandes bancos com relação do aporte ao Fundo Garantidor de Crédito. Exato. Esse é o fundo que ele dá segurança, basicamente, ao sistema financeiro nacional, né? Ele é formado por contribuições dos próprios bancos, em especial dos maiores bancos, e é aquele colchão de segurança ali para o caso de haver uma quebra, uma falência de algum desses bancos, o que ocorreu aí no caso do Banco Master, que não é um dos maiores bancos do país, não era um dos maiores, e mesmo assim ele resultou aí nessa necessidade de ressarcimento inicial de 50 bilhões, que é mais de 1/3 do que o Fundo Garantidor tem. O Fundo Garantidor tinha ali por volta de 120 bilhões de reais. Então, é uma situação preocupante, mas a gente tem que lembrar também que o Master, o Will Bank e as outras instituições que foram liquidadas, elas estão em processo de liquidação e elas têm ativos, né? Embora haja suspeita ali de que boa parte desses ativos sejam inexistentes, sejam ativos podres, há ativos reais, e isso no processo de liquidação vai haver uma volta aí, desses recursos até para recompor aí esse colchão de segurança do sistema financeiro nacional. É o maior rombo até hoje declarado pelo Fundo Garantidor de Crédito. Agora a gente aguarda, né, os procedimentos para que as pessoas que tinham... Os investidores, que tinham ali dinheiro no Will Bank também sejam ressarcidos o mais rápido possível. Ranier Bragon, obrigada, meu amigo, pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta a se falar.